minha casa ainda, e alguns irmãos lembram de uma palavra que foi dita pelo pastor Lucas, e em fevereiro nós entramos no espaço, unicamente por um milagre, sem fiador, sem seguro-fiança, sem depósito. Foi um milagre, e milagres eles têm que ser contados, né? E a gratidão é algo que tem que ser revelado, contado, senão ela não faz sentido. Então agradeço a Deus pelas orações, pela oportunidade de estar aqui hoje, mesmo o pastor não estando, é o nosso pastor Ferreira. Então quero agradecer pelas orações e pela oportunidade. Antes de ler um texto, irmão, essa aqui é uma moeda de R$1, você deve conhecer. E existe algo feito com essa moeda de R$1, que é para você escolher entre uma coisa e outra, que é o famoso cara ou coroa. Todo mundo conhece. Então você joga a moeda, dependendo do que cair, um lado atribui a algo, o outro atribui a outra coisa. Eu tenho 2 textos bíblicos, e não se escandalize comigo. Um está atribuído ao cara e a outra à coroa aqui. E aí eu tenho 2 textos. Dependendo de qual cair, eu vou ler um texto. Se cair coroa, eu leio o outro. Não se escandalize, não vai embora. Fica até o final. Fica até o final. Ó, vamos lá. Deu cara. Vocês confiam em mim? Josué 9:14. Josué 9:14. Josué, capítulo 9, versículo 14. Você encontrou? Ou ainda não? Quem encontrou diz um amém. Josué 9:14 diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Vou ler novamente. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. A última pregação que eu também estive aqui, eu falei sobre 2 capítulos anteriores. E hoje continuo falando sobre Josué, que todos nós que lemos, né, a Bíblia, até quem não lê muito conhece que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E não era uma missão nem fácil da substituição, e também nem a missão que ele assumiu era fácil. E Josué, ele recebe de Deus direcionamentos, palavras que a gente cita, posta, conhece, saíram da boca de Josué, e palavras que Deus disse a ele também fazem parte da nossa vida, nós conhecemos. Quem nunca citou o esforça-te, tem de bom ânimo, ou quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, ele é um personagem conhecido, e quando ele assume o povo, né, com a missão de continuar a caminhada, para adentrar naquela terra que Deus havia prometido, ele começa a organizar o povo, organiza os levitas, e conforme Deus havia lhe ordenado, e eles vão partir para as conquistas das terras, ou da terra que Deus havia prometido a eles. A terra havia sido prometida lá atrás a Abraão, e agora está nas mãos dele conduzir o povo, entrar nessa terra, nesse momento de expansão e conquista. E Josué vai fazendo o seu papel e vai conquistando terras. A primeira, a gente sabe do fato milagroso das muralhas de Jericó. Ele tem a conquista da terra de Ai, e ele vai continuando a expansão e o domínio dos territórios que Deus havia concedido a eles. E junto com isso, a fama ou as histórias do povo foi ficando conhecidas. Todas as nações, as terras conhecidas ali, estavam sabendo que tinha vindo um povo, que estava vindo em uma sequência de conquistas. Um povo que estava vindo e não estavam perdendo guerras, porque existia um fator determinante que era um fator divino.
não era apenas um exército bem treinado, não era apenas um povo de guerra que se instruíram bem, mas eles tinham um fator determinante, que era um fator divino, que era a ação de Deus para que eles conquistassem essas terras. A ação de Deus que fez uma terra se abrir praticamente, um muro, uma muralha cair para que eles pudessem avançar. A ação milagrosa de Deus que sustentou esse povo num deserto com coisas milagrosas e comida que vinha do céu. E as nações vão ouvindo as histórias desse povo e do Deus desse povo, e elas vão ficando temerosas, ficando com medo, porque eles estão se aproximando da sua terra. Então, quando Josué vai indo, avançando as terras, a história chega primeiro do que eles. Conquistou uma terra anterior, a outra já está pensando: eu acho que nós estamos na rota de conquista desse povo. E se eles vierem até a nossa terra para conquistar o nosso território, não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente consiga fazer, porque eles vêm conquistando tudo, porque eles têm um Deus que é muito mais poderoso do que aqueles que a gente conhece. Então, vamos nos preparar, vamos tentar fazer alguma coisa para que a gente não sofra tanto quando eles dominarem o nosso território. E assim acontece a história, e eles vão indo, conquistando, e a história indo à frente, a fama indo à frente, e eles continuam a conquista junto com Josué. Até que um determinado povo fica atemorizado, com medo, sabendo que eles seriam uma das próximas terras a serem conquistadas. E eles começam a pensar o que fazer para a gente se livrar disso. O que a gente pode fazer para pelo menos a gente ficar vivo, que eles dominem a nossa terra, mas que pelo menos a gente fique vivo. E sei lá, se torne servos de alguma maneira para que a gente não morra. E eles começam a traçar algumas estratégias. E uma das estratégias, ou a primeira que eles pensam, é tentar fazer uma aliança com eles. É tentar fazer uma aliança com Josué, com esse povo que está conquistando a terra. E eles começam a pensar de qual forma eles vão fazer essa aliança. Pensar numa estratégia para que eles façam um acordo de paz, para que eles façam um tipo de aliança que eles sejam preservados, e aí eles vão começar a tramar e pensar em algumas coisas. Toda vez que o povo está em expansão, está avançando, a história, a fama, os acontecimentos vão ficando conhecidos e pessoas decidem se aproximar. Obviamente que algumas se aproximam com as intenções corretas e boas, mas outras não se aproximam com intenções corretas e boas. Todas as vezes que nós, como cristãos, como os filhos de Deus, estamos no cumprimento de uma missão, estamos em expansão, seja ela ministerial ou seja ela pessoal, nós estamos indo e conquistando, a nossa história, ela começa a ser conhecida de pessoas. E você pode achar que você não é conhecido por não ser famoso, ninguém vai querer saber da sua história, mas pessoas que te rodeiam conhecem, sabem de você e sabem o que está acontecendo com a sua vida. O fato de você aceitar a Cristo e congregar em uma igreja e começar a mudar os seus hábitos, causa interesse de algumas pessoas. Querem ver o que está acontecendo, mudanças de igreja. Quando você muda de localidade, muda de casa, muda de igreja, pessoas observam você e querem saber o que está acontecendo, e ao observar essa mudança e essa expansão, esse caminhar, elas querem fazer parte disso. Algumas querem se aproximar de você simplesmente para partilhar do que você tem de conhecimento, para partilhar da sua companhia, para de maneira legítima andar com você. Outras querem apenas usufruir de algo que você tem, querem apenas usufruir de alguma coisa que até às vezes você não sabe que tem, mas essa pessoa observa em você um possível potencial. E elas se aproximam das diversas maneiras, e como nós não temos a onisciência de saber o que as pessoas pensam, de saber coisas que elas estão planejando, às vezes nós ficamos vulneráveis a essas alianças e aproximações. E esse povo
que descobre que está na rota de conquista do povo de Deus, guiado por Josué, decidem se aproximar deles. Mas antes de irem se aproximar, eles começam a traçar uma estratégia. Eles começam a pensar qual será a melhor forma de abordagem, qual será a melhor forma de aproximação, qual é a melhor forma que eu chego até esse povo. Como que eu vou organizar aqui para me apresentar de uma maneira que a minha aliança não seja recusada? Como que eu vou chegar diante deles para que eles não logo de início já desistam de fazer aliança e aí a gente acabe perdendo a nossa terra e até mesmo sendo mortos? Eles começam a pensar e eles dizem, já sei, nós temos uma estratégia boa. Se nós chegarmos até eles e disserem que nós somos de terras próximas, que será a próxima a ser conquistada, talvez ele não queira fazer aliança com a gente. Talvez ele já tenha uma estratégia de domínio da nossa terra e ele não vai querer desfazer essa estratégia para fazer uma aliança com a gente. Então a gente precisa primeiro dizer que nós somos de uma terra distante. A primeira coisa que a gente precisa dizer para Josué e aqueles homens que guiam esse povo é dizer que nós somos de uma terra de longe, mas que mesmo nessa distância toda que nós estamos, chegou até o nosso ouvido o conhecimento do que Deus tem feito por eles. A gente chega para tentar falar com eles sobre o Deus dele que tem feito tantos milagres. A gente vai com a conversa assim que não tem como eles dizer que a gente não teme o Deus que eles têm. E eles traçam essa estratégia, a primeira é chegar e dizer, olha, nós somos de uma terra muito distante, nós somos de uma terra muito longe, mas nós ouvimos falar de vocês, nós ouvimos falar do que tem acontecido desde da travessia daquele mar, da conquista das terras. Nós ouvimos como que Deus tem sido maravilhoso com vocês. Nós temos ouvido que Deus tem feito milagres maravilhosos na vida de vocês, e isso nos trouxe até aqui. O motivo de eu me aproximar de você é porque eu vejo como que Deus tem usado a sua vida. O motivo de eu me aproximar de vocês é saber como que Deus é saber como que Deus tem feito milagres através das mãos de vocês. E isso nos trouxe até aqui porque, olha que Deus poderoso, nós não conhecíamos esse Deus. Nós não sabíamos que existia um Deus que fazia coisas tão grandiosas, por isso nós viemos aqui. E algumas pessoas se aproximam da gente com o discurso de, eu ouvi falar tanto de você. Você não sabe, mas eu não te sigo, mas eu te acompanho e eu vejo que Deus tem feito milagres na sua vida. Nossa, às vezes eu entro na live da sua igreja e eu vejo que você está cantando e que louvor maravilhoso, toca meu coração. E às vezes eu vejo que você posta um devocional. Que devocional é aquele que você lê? Qual é o livro que você está lendo? Porque eu estou observando você de longe e eu vejo que Deus está fazendo maravilhas na sua vida. E eu só vim aqui para dizer isso. Eu só vim aqui para dizer que o seu Deus é poderoso demais e na sua vida Ele está fazendo coisas maravilhosas. E ao ouvir isso, você logo vai pensar, realmente é Deus que está fazendo, não é nada comigo. Não tem nada com a minha capacidade, é Deus que está fazendo esses milagres. E quando eles começam a conversar, dizendo que Deus era poderoso, que a fama tinha corrido, e aí eles vão dando conversa, e eles dizem, olha, para provar para você que a gente veio de longe, é só você olhar para nós, é só você olhar como que está o nosso aspecto. A primeira coisa que eles fizeram quando saíram daquela terra que era próxima, eles procuraram sandálias desgastadas, ruins, velhas, colocaram nos seus pés, para dizer primeiro que a gente veio de tão longe, que quando a gente saiu a sandália estava até nova, mas a gente andou tanto que agora, olha o estado das nossas sandálias, estão desgastadas, amarradas com cordão. A gente veio de muito longe e olha para nós, olha a sandália. Aí quando os homens ouvem a conversa de que eles ouviram a fama, eles ouviram falar sobre Deus, olham para os pés e vê que as sandálias estão desgastadas, eles dizem, olha, isso aí tem uma parte de verdade. Porque olha, as sandálias já estão desgastadas. A sandália tá no final, essa sandália. E eles realmente andaram muito tempo. A palavra deles
parece que tem razão, porque olha a sandália, mas vamos esperar um pouco mais. Eles dizem, não, mas tem mais coisa, olha a nossa roupa. Eles pegaram roupas velhas, rasgadas, desgastadas, sujas, e colocaram e disseram, quando a gente saiu, a nossa roupa estava limpa, a nossa roupa era nova, mas aí o caminho foi tão longo que desgastou as sandálias e também as nossas roupas, porque a gente teve que dormir pelo caminho, a gente teve que deitar em lugares que rasgaram as nossas roupas, a gente passou por caminhos terríveis para chegar até aqui, a nossa roupa rasgou, ela está suja. E aí eles olham a roupa, olham a sandália e diz, parece que é verdade realmente o que ele está dizendo, porque olha que roupa rasgada, suja, velha, sandálias rasgadas, até as bolsas que eles levavam eram bolsas velhas e rasgadas. Todo o cenário está denunciando ali que eles realmente vieram de longe. E ele abre, e aí eles pegam a bolsa, eles abrem a bolsa e diz, a gente trouxe até pão para comer no caminho, mas de tão longa que foi a nossa viagem, o pão até mofou, o pão ficou embolorado. Pegou o pão e mostrou, olha, está até mofado o pão, a gente não tem nem o que comer, porque a gente andou tanto que o pão mofou na bolsa. E diante de todo esse cenário, primeiro da conversa dizendo que Deus era maravilhoso e que Deus havia feito milagres através da vida deles, as sandálias desgastadas, a roupa rasgada, a bolsa velha, o pão mofado, o aspecto, o rosto sujo, o cabelo bagunçado de quem estava andando tempos e tempos. Eles olham para eles e dizem, realmente esse povo tem verdade no que eles dizem, e vamos ver a proposta que eles têm. Pessoas montam cenários para se apresentar com intenções erradas. Pessoas ao se aproximar de você, ela simplesmente não te encontrou por um acaso, ela já tem pensado no que fazer, e ela montou um cenário para se apresentar a você, para fazer uma aliança com você, para de alguma forma usufruir de algo que você tem, de algo que Deus tem feito através da sua vida. Ela está propondo alianças, e se você atentar apenas para o aspecto físico e ao cenário, você será, eu serei, nós seremos facilmente enganados por discursos desses, porque visivelmente tem verdade, visivelmente, realmente, olha aí, olha o estado que ele está, ele tem que ser feita uma aliança com ele porque ele é verdadeiro, mas isso é apenas um cenário montado para fazer uma aliança com você. Mas eu só consigo ver, pastor, realmente só o físico, eu não tenho acesso à alma e ao coração das pessoas. Por isso que nós não devemos ter pressa em firmar alianças com pessoas. Nós não podemos acreditar em tudo que os nossos olhos estão vendo. Nós não podemos simplesmente ver e dizer, não, é isso mesmo, eu acredito, eu não quero ouvir nem mais nada, porque a gente vai fazer uma aliança aqui, e por conta de não examinar direito, de não dar tempo, as pessoas fazem alianças com pessoas erradas, e fazem alianças que não deveriam ser feitas. Porque o cenário me convenceu, o visível me convenceu, a boa oratória, a forma de falar, o jeito de colocar as palavras me tocou de um jeito que eu não tive como não fazer uma aliança. E Josué está ali guiando o povo em uma missão legítima, chamado por Deus para uma missão maravilhosa. Deus havia dito para ele que estaria com ele, para ele se esforçar, que Deus iria dar aquelas terras nas mãos dele, ou seja, a missão que Josué estava cumprindo era legítima, mas as pessoas que se aproximaram para fazer uma aliança não eram legítimas e nem sinceras. Estar no cumprimento de uma missão que Deus te deu não te isenta de encontrar pessoas falsas pelo caminho. Estar cumprindo uma missão que Deus te deu para cumprir não vai te isentar de encontrar pessoas que montam cenários mentirosos para fazer alianças destrutivas com você. Não é porque Deus te disse, faça, vai, eu estarei contigo, que automaticamente todas as pessoas que planejarem mal, que planejarem intenções erradas com você, serão milagrosamente afastadas de você. Não, não, você tem que tomar cuidado, porque no cumprimento da missão, pessoas aparecem para fazer alianças que serão de grande risco
para a sua vida. E Josué olha o cenário e diz: esse povo vem de longe mesmo. Esse povo tem razão no que eles dizem. Como não fazer uma aliança com um povo que ouviu falar do meu Deus? Contou testemunho do que Deus fez na minha vida. Ele realmente conhece, porque ele falou de coisas assim milagrosas que Deus fez, testemunhos que eu contei. Eu vou fazer uma aliança com essa pessoa, porque visivelmente ela condiz com o que ela diz, visivelmente responde o que ela fala, mas as pessoas montam cenários, palavras enganam, vestimentas enganam, e a gente pode ser enganado se não consultarmos o lugar correto antes de fazer uma aliança. E eles chegaram e disseram: olha, nossas sandálias, nossa roupa, o pão mofou, mas a gente chegou, e a gente quer fazer uma aliança, a gente não quer perder a oportunidade de estar perto. Eu quero caminhar com você, eu quero ir na igreja que você vai, eu quero passear com você nos feriados, eu quero amizade com você, eu quero participar de alguma coisa que você faz, eu quero participar da sua vida. E eles olhando tudo aquilo, depois de apresentar o pão, eles pegam um odre que já está velho e diz: ó o nosso odre. Vocês sabem como é feito, né? A gente, quando faz o vinho, a gente coloca o vinho novo num odre novo, para que ele envelheça junto com o vinho. E olha aqui, o nosso odre, quando a gente colocou, o vinho era novo e o odre era novo, mas olha o odre como já está velho. O vinho também envelheceu. E olha o tempo para se envelhecer um vinho. E aí eles olham o vinho e dizem: não tem como. Agora, porque olha o tempo que é para se envelhecer um vinho dentro de um odre. Se eles tivessem colocado ou o vinho novo no odre velho, o odre já tinha se rompido. Realmente o vinho veio envelhecendo junto com eles. Que história triste, comovente. E você veio só para falar com a gente? Você fez tudo isso só para se encontrar com a gente? E o versículo 14 que eu li para você diz que então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os princípios e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ou seja, veio Josué e disse: a gente vai firmar aliança com vocês, diante de tudo que você mostrou, diante de tudo que vocês falaram, a gente vai fazer aliança com vocês. Veio os príncipes e disseram: realmente a história é verdadeira, e a gente vai fazer aliança com vocês. A gente vai firmar esse compromisso. E uma vez a aliança feita, está feita a aliança. Assinou o contrato, reconheceu firma, falou: vamos em diante nessa aliança. E aí, alegria, né? Um povo veio de longe, se juntou a nós. E aí os comentários: nossa, que maravilha, você vê que a história que Deus está escrevendo ao nosso respeito está chegando longe. Tem gente vindo de distâncias inimagináveis, porque a nossa história tem chegado. Glória a Deus, porque o nosso testemunho tem alcançado inúmeras pessoas, a ponto delas saírem da terra delas e virem fazer aliança conosco. Versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem o acordo com eles, eles ouviram que eles eram os seus vizinhos. Depois de ter feito a aliança, vocês despediram, foram embora, e quem sabe quando a gente chegar para encontrá-los, a gente pode celebrar, né, essa aliança feita. E em 3 dias eles os encontraram de novo. E já não era mais o mesmo cenário. A sandália já não estava mais gasta, a roupa já não estava mais velha, porque a aliança já tinha sido feita. E qual foi o grande problema disso? Eles não, no verso 14, eles não pediram conselho ao Senhor. Lembra da moeda que eu falei para você do cara ou coroa? Você vai dizer para mim: pastor, eu nunca tomo decisões na minha vida jogando cara ou coroa.
Você não escolheu a pessoa que você ia casar jogando uma moeda dizendo, vai ser essa. Você não escolheu o emprego que você está, fez 2, 3 entrevistas e jogou a moeda e falou, vamos por eliminação. Vai ser essa. Você não escolhe a igreja que você vai congregar, visitando 1, 2 e jogando a moeda e dizendo, vai ter que ser aquela. Eu até não queria, mas como deu a sorte, é lá que eu vou. Você não leva a sua vida tirando cara ou coroa para escolher as coisas que você escolhe. Você não faz isso literalmente, mas quando você faz aliança sem perguntar para Deus o que Ele quer, é exatamente isso que você está fazendo com a sua vida. As escolhas da sua vida, quando você não ora a Deus e não pergunta o que Ele quer que você faça, você está jogando na sua imaginação, cara ou coroa, com a sua própria vida, sem perguntar o que Deus quer que você faça com ela. Quando você faz alianças com alguém sem perguntar se Deus quer que você faça aliança com essa pessoa, você jogou cara ou coroa e disse, eu vou assim mesmo, porque você não perguntou o que Deus quer que você faça da sua vida. Você pegou a moeda todo dia e você joga ela e fala, é isso mesmo que Deus quer para mim. Todas as vezes que você não pergunta para Deus o que Ele quer de você, é assim que você tem levado a sua vida. No mínimo, quando eu peguei essa moeda aqui antes de ler o texto e falei que eu ia jogar um cara ou coroa para escolher um texto bíblico, você no mínimo achou que eu era displicente. Você no mínimo achou que eu não me preparei, que agora eu vim lançar sorte para escolher a palavra. Eu tinha 2 textos, mas eu tinha apenas uma mensagem para pregar. Os 2 textos falavam exatamente sobre cenários iguais, de você tomar decisões sem conversar e pedir conselhos a Deus. Se você ficou escandalizado porque eu joguei um cara ou coroa aqui no púlpito, por que você não se escandaliza quando isso acontece com a sua vida? Quando você leva a sua vida na sorte, sem perguntar o que Deus quer que você faça, sem perguntar para onde é que você deve ir, com quem você deve fazer alianças. Se você quase foi embora quando eu joguei essa moeda, pensa agora em quantas decisões você tomou na sua vida, sem orar e sem perguntar o que Deus queria dela. Quantos contratos você fez? Quantas amizades você firmou? Quantas alianças você entrou? Sem perguntar a Deus, é exatamente isso que o Senhor quer de mim? Só que você só descobre que deu errado depois de 3 dias. Quando você encontra a pessoa e ela é totalmente diferente daquele cenário que te foi apresentado. Quando você está diante de uma situação que você fala, mas não era isso, não foi assim, não foi com essa pessoa, não foi nessas condições que eu firmei uma aliança, porque nós não temos a onisciência, a presciência, nós precisamos orar ao Senhor, para não levar a nossa vida, dia após dia, jogando uma moeda para cima, e vendo para que lado a gente deve ir. E o que acontece? O povo fica nervoso, irado, diz, vamos matar todo mundo, a gente vai resolver essa situação. E aí Josué vai orar ao Senhor e diz, Senhor, nós somos enganados, esse povo veio com um cenário, a gente pode aniquilar todo mundo. Não, você não pode aniquilar todo mundo. Mas por que, Senhor? Porque você fez uma aliança. Mas por que o Senhor não me avisou antes? Por que o Senhor não mandou um anjo? Antes de eu assinar o contrato, porque o Senhor não mandou um anjo que descesse, segurasse a minha mão e disse, não faça essa aliança? Por que o Senhor não fez nada antes? Porque você é dotado de inteligência suficiente para saber que a gente precisa perguntar para Deus para onde ir, o que fazer e com quem se aliançar. E depois que acontece, ele corre para Deus e diz, resolva meu problema, Deus. Olha o problemão que eu estou vivendo agora, o povo quer matar eles, e eu fiz a aliança, e o que eu vou fazer? Deus falou, você não vai matar ninguém, eu vou ter que conviver agora com eles, você vai ter que conviver com eles. E qual foi o serviço dado a eles? Rachar lenha e trazer água para o templo. Vocês serão servos, os gibeonitas se tornam servos deles, rachando lenha e trazendo água para o templo. E aí toda vez que tinha algo no templo, a lenha, a água que estava lá, lembrava eles de quê? Sabe quem trouxe essa lenha? Deixa eu contar para você. Seu avô, uma vez fez uma aliança sem orar. Sabe essa água que a gente usa no templo? Não, quem trouxe foi os gibeonitas. Sabe por quê?
Porque o meu avô fez uma aliança sem orar. Toda vez que você vê uma moeda sendo jogada para o alto agora, isso vai bater na sua cabeça. Você vai lembrar: será que hoje eu saí de casa no cara ou coroa? Será que eu estou saindo aqui sem perguntar e sem orar ao Senhor? E essa história, irmãos, a Bíblia vai, a história vai, e lá na frente acontece um assassinato de 6 pessoas. Sobre a história de Rispa. Começa aqui. Tudo porque eles não oraram ao Senhor. A seriedade que nós deveríamos encarar algumas alianças e a nossa vida, ela é tão terrível, que a gente só descobre depois do contrato feito, a aliança formada, e que não tem mais como desfazer. Aí você pode orar muito, orar 15, fazer campanha de 70 dias, jejuar, dizer: Senhor, anula o contrato, Senhor, anula a aliança, afasta de mim. E aí, quantos de nós estamos convivendo com pessoas que a gente não quer conviver mais, porque a gente fez uma aliança sem orar? Você convive, mas toda vez você lembra: me enganou lá no início, já começou errado, mas também, por que eu não fui orar? Você encontra a pessoa e você olha e você até cumprimenta ela, né? Fala, e aí você já sai pensando: por que eu não orei aquele dia? Agora eu estou convivendo aqui e Deus ainda falou para mim assim: não vai matar ninguém, não vai, não, você vai conviver agora. Você vai arrumar uma maneira de conviver. Mas Senhor, você viu que era uma coisa antes, estava tipo em campanha, falou um monte de coisa, um monte de mentira, aí agora quando eu não era, e o que eu faço agora? Agora você convive. E o que eu faço agora? Você, a partir de hoje, ore um pouco mais antes de fazer algumas alianças. Pergunte para o Senhor o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça. Pergunte para Deus, porque aí, irmãos, depois desse problemão, está feito Josué. E foi Josué, os príncipes, todo mundo concordou. Porque a gente olhou só o cenário, olhou só o que os nossos olhos podem ver. Samuel ouviu de Deus uma frase que ele não via como os homens viam. Que ele conhecia o coração que ninguém tinha acesso. Mas a gente conhece de cor esse versículo. A gente conhece. Às vezes a gente só não lembra que pessoas montam cenário, alianças enganosas, e a gente segue a nossa vida jogando cara ou coroa. E feche seus olhos que você ore ao Senhor. Senhor, algumas alianças que nós fizemos, hoje, são para nós motivos de tristeza. Alguns acordos que nós entramos, alguns contratos que nós assinamos, hoje só traz para nós tristeza. E aí eu me pergunto, por que eu não orei ao Senhor antes de ter feito essa aliança? Senhor, por que eu não orei antes? E agora eu estou no meio dessa situação, no meio deste problema. E o Senhor ainda me diz que eu vou ter que conviver, Pai, e agora como que eu vou viver a minha vida sabendo que eu fui enganado? E eu fui enganado porque eu não orei e não perguntei ao Senhor o que o Senhor queria de mim. Por que eu fui sentar naquela mesa? Por que eu fui participar daquela conversa? Por que eu ouvi aquela conversa? Por que eu acreditei naquele cenário? Por que eu não esperei um pouco mais para fazer uma aliança? Por que eu não dei mais tempo para levar essa pessoa dentro da minha casa, para apresentar ela para minha família, para fazer uma aliança? Por que eu não esperei mais? Mas
Mas, Senhor, ao mesmo tempo que eu penso por que eu não esperei, o porquê que eu não dei mais tempo, eu entendo que agora eu não tenho mais o que fazer. Porque alianças feitas, princípios de aliança não podem ser quebrados. E agora eu procuro um jeito de conviver com a minha escolha errada. Creio que alguns de nós precisamos de alguma resposta, mediante algumas alianças que fizemos, e que foi para você nos últimos meses motivo de angústia, de tristeza, noites sem dormir, tentando compreender como encerrar, como terminar, como se afastar, como resolver. Coração apertado, angustiado, pensando: e agora, Deus, e agora como eu vou resolver? E o porquê que eu fiz isso? E o porquê? E Deus está dizendo para você: agora você tem que focar na convivência. Você vai ter que realocar na sua vida essas pessoas, porque não dá para arrancá-las mais. E não olhe para mim querendo que eu mate pessoas, que eu arranque pessoas, que eu mude elas de cidade. Não olhe para mim para isso. Porque quando você deveria ter orado para perguntar o que eu queria, você não orou. E agora a gente vai trabalhar na convivência, em como a gente vai lidar com este problema. Sua vida não é como um filme que no final tudo se resolve. O vilão morre e tudo se dá bem. Não. A nossa vida tem horas que a gente tem que aprender a conviver com coisas que não queríamos conviver. E tudo porque na sua mente você jogou um cara ou coroa para uma decisão importantíssima na sua vida. E a escolha da sorte foi errada. A partir de hoje, Senhor, eu vou orar mais. Senhor, a partir de hoje eu vou dar mais tempo. Eu não vou acreditar em tudo que me mostram. Eu não vou acreditar em tudo que meus olhos veem. Eu não vou acreditar em tudo que meus ouvidos ouvem. Eu vou dar tempo para saber se realmente isso é verdade. E mais do que isso, eu vou perguntar o que o Senhor quer acerca das minhas alianças.